E aí, concorrência? Chora menos, invejoso. Eu vou tomar um tacacá, dançar contigo, ficar de boa. Pois quando chego no parada, me sinto bem, o tempo voa. Tá pegando fogo! Minha vontade de apresentar o trabalho está igual à minha altura, baixíssima. Prazer, Clarice Lopes. Vocês queriam uma Fran para apresentar o assunto novo, pois se enganaram. Prazer, Lúcia. Só quer mamão, só quer mel? Meu nome é Ezequiel Miguel. Então, gente, a gente ficou com o tema ditadura militar e a gente vai explicar um pouco sobre esse conteúdo para vocês. Ditadura é uma forma de governo antidemocrática onde o governante, que é rei, presidente ou primeiro-ministro, governa de acordo com suas próprias vontades. Em uma ditadura, o governante ele governa de acordo com suas próprias vontades ou das vontades do grupo em que ele pertence. A ditadura é o contrário da democracia, onde o governo não é escolhido pelo povo. A ditadura é um regime político autoritário mantido pela violência excepcional e ilegítima. Os ditadores normalmente chegam ao poder através de um golpe de Estado. Os governos ditatoriais se caracterizam pela obediência à autoridade, arbitrariedade, poder exclusivo, alterações de leis e restrição de liberdade. Agora eu irei falar um pouquinho sobre as características da ditadura militar, que são apenas 4. E começa pelo poder centralizado. Era quando o poder era concentrado em apenas uma única pessoa ou em um grupo que tinha lá suas cabecinhas, a famosa panelinha. E também tem o cancelamento dos direitos civis, como liberdade de expressão, de imprensa, de reuniões e outras coisas eram totalmente impedidos naquele tempo. Também tem a prisão de opositores políticos. Naquele tempo, quem era contra as regras que os cabeças mandavam, podia ser totalmente presos, porque ou obedecia ou ia para a prisão. Era uma educação bem positiva, ou tinha um ou tinha outro. E também a censura aos meios de comunicação. Naquele tempo, a mídia só podia postar o que os cabeças, que os presidentes poderiam o que os presidentes quisessem, lembrei. Então, eles não podiam postar nenhuma fofoca contra os presidentes. Só podiam postar coisa boa, mesmo sendo mentira. Então é isso. A ditadura militar é uma forma de ditadura em que as forças militares tomaram o poder usando o seu próprio arsenal bélico. As forças armadas se posicionaram contra o poder político constituído e é muito difícil contra-atacar. Agora vamos falar um pouco da ditadura militar no Brasil. O governo de Jânio Quadros no Brasil, em 1960, a política de Quadros era uma tentativa de moralizar a política, varrer a corrupção das instituições públicas. Sua política econômica era conservadora e alinhada aos interesses dos Estados Unidos. Temos também as oscilações de Quadros em relação à Guerra Fria, como exemplo de sua condecoração a Che Guevara, o líder da Revolução Cubana. Isso fez com que os aliados dos Estados Unidos se afastassem do Brasil, temendo a aproximação com a esquerda. Já começou? Já vai corto, vai. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Jânio Quadros. Ele era presidente do partido UDN, que significa União Democrática Nacional, que ele era antes aliado de Jânio. Quadros declarou que Jânio planejava um golpe de Estado, vocês acreditam? Levantando falsidade do irmãozinho passada. E lá foi Jânio e renunciou à presidência em 25 de setembro de 1961. E depois disso, o público não demonstrou nenhum apoio a ele. E lá e apareceu quem? Jango, que é o famoso João Goulart. Ele era vice-presidente de Jânio e era considerado um candidato independente. Por lá fez uma visita oficial à China e era conhecido como o herdeiro político de Vargas. E também um simpatizante do comunismo.
Gente, eu tava aqui cutucando aqui nesse slide aqui, aí tipo assim, eu vi que nós temos uma ferramenta, por exemplo, nós estamos aqui fazer essa... Gente, só mais uma vez, pra vocês terem uma visão assim. O governo de Jango foi marcado por diversos desafios, dentre eles a aproximação com países socialistas, o que gerou desconfiança e instabilidade política. A volta de Jango ao poder em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, teve a condição da adoção do parlamentarismo, limitando os poderes do presidente. Em 1963, o presidencialismo foi restabelecido, mas o clima político permaneceu tenso. Jango anunciou as reformas de bases, o conjunto de medidas populares que visavam atender às reivindicações populares e promover a reforma agrária, o que gerou uma grande resistência por parte de setores conservadores e militares. O governo de Jango era acusado de ser esquerdista e de promover uma revolução socialista, o que gerou medo na classe média e levou a protestos e a mobilização militar. Ao mesmo tempo, aconteceu um movimento que era chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu cerca de 300 mil pessoas em protesto contra o governo. Essa manifestação era de caráter religioso e político, que defendia a moralidade, a ordem social e a luta contra o comunismo. Em 31 de março de 1964, as tropas de Minas Gerais se deslocaram lá para o Rio de Janeiro, dando início ao golpe militar, que tinha como justificativa a necessidade de restaurar a ordem e combater a subversão. Por fim, derrubou o governo Jango e estabeleceu uma ditadura que duraria cerca de 21 anos. E agora, a ditadura militar no Brasil. Ela começou em 1964, com o fim da democracia e a instalação de uma junta militar. Aí agora aqui o ato institucional, que era conhecido como AI1, acho que é assim. Deu ao governo militar poderes para alterar a Constituição, suspender direitos políticos e caçar mandatos. Está passado? Vai ficar passado. Bem como ampliar o poder executivo. O presidente eleito indiretamente pelo Congresso Nacional foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, gente, agora vamos falar sobre o governo de Castelo Branco, que foi de 1964 a 1967. Minha gente, o calor desse, dando palestra lá no pátio, nós não fomos... Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa bem facinho. O governo de Castelo Branco, que durou de 1964 a 1967, foi marcado por uma postura autoritária. Ele dissolveu partidos políticos, cassou mandatos, cancelou direitos políticos e constitucionais dos cidadãos e também implementou eleições indiretas. Esse período também viu o surgimento do bipartidarismo com o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que era considerado a oposição controlada. A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que representava os militares. Em 1967, uma nova Constituição foi promulgada, consolidando o regime militar no Brasil. Agora vamos falar do governo da junta militar. Entre 31 de agosto e 30 de outubro de 1969, o Brasil foi governado por uma junta militar, após a incapacidade do presidente Costa e Silva. Essa junta, composta por líderes da Força Armada, centralizou ainda mais o poder, ampliou o mandato presidencial para 5 anos e pôs pena de morte a terroristas, baniu opositores e alterou a Constituição de 1967 para fortalecer. Não deu para entender. Agora a gente vai falar sobre o governo de Médici, que durou de 1969 a 1974. O governo dele foi um período marcado pela repressão aos opositores do regime militar, conhecido como Anos de Chumbo.
Médici foi escolhido pela junta militar após o golpe militar de 1964. O governo era conhecido pela sua repressão à luta armada, censurar a imprensa, perseguir opositores e torturar presos e políticos. A DOI-COI, Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, era um órgão do governo responsável por investigar e reprimir opositores do regime. Pessoal, agora a gente vai ler essa charge aqui, onde temos dois personagens lindos, bonitos, competentes, excelentes e totalmente profissionais. O primeiro personagem diz o seguinte: você sem acento pode me dar mais alguns detalhes da tortura no Brasil? O segundo personagem diz o seguinte: claro, você prefere o quê? Uma unha, um dente, um dedo? A imagem é uma charge política que critica a ditadura militar do Brasil, retratando um homem representando o poder e o outro um torturado. O primeiro indifere a dor do segundo, perguntando de forma irônica qual é o método de tortura que ele prefere. A charge destaca a brutalidade e a banalização da tortura durante os anos de chumbo, enfatizando a violência do regime militar. O governo do presidente Médici, que aconteceu entre 1969 a 1974, foi marcado pelo período conhecido como o milagre econômico. Bem a coisinha é. Caracterizado por um crescimento econômico acelerado. Aí, o crescimento era impulsionado por um investimento na produção política. Parece que já acha isso, minha cara. Que nome é esse? Anti-inflacionárias. Vocês entenderam, né? Eu não vou falar de novo, não. E entrada de capital estrangeiro. Esse período, no entanto, foi marcado por um aumento da repreensão e da censura, com o governo militar usando de forças para manter o controle social. Um mundo do trabalho disciplinado, um aumento do PIB, parece? PIB. Do PIB. E propaganda oficial marcantes desse período. O slogan, olha que chique o slogan, Médici, ninguém segura este país. Refletia a Atmosfera. É a atmosfera? Eu não sei não. Olha essa atmosfera. É o quê? Atmosfera. Atmosfera. Vai. De Autoritarismo. Ah, vontade de comer um pacote de bolacha com saco e tudo, com café, uma banda de cuscuz. Bora, Clarice. Oxi. Cuida, presta. O Vai. 5, 4, 3, 2, 1. governo Médici, de 1969 a 1974, foi conhecido como milagre econômico, porém com uma grande desigualdade social. Apesar da PIB ter crescido, os salários da população eles ficaram estagnados. A dívida externa aumentou e houve pouco investimento em saúde e educação. O governo também gastou muito com obras desnecessárias, que era considerado um desperdício de recursos. O salário mínimo ele foi achatado, a inflação aumentou e o país ficou dependente de empréstimos internacionais, principalmente da FMI, Fundo Monetário Internacional, e tiveram que pagar altos juros pela dívida. Então, foi aí que aconteceu um grande aumento das desigualdades sociais. Governo Geisel, 1974 a 1979. O governo Geisel, que durou de 1974 a 1979, foi marcado por um lento processo de transição para a democracia, mas também pelo fim do nada econômico, que levou à insatisfação popular. A crise do petróleo e a recessão mundial interferiram na economia brasileira e os créditos e empréstimos internacionais diminuíram.
Tu gagueja. O presidente brasileiro Ernesto Geisel, que governou o Brasil de 1974 a 1979. Nas eleições de 1974, o MDB, que quer dizer Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição, obteve 59% dos votos para o Senado e 49% dos votos para a Câmara dos Deputados. A imagem destaca o crescimento da oposição no país, que estava vencendo em 18 estados. E durante esse tempo, desses 4 anos, houve 2 casos de assassinato do jornalista Valdir, alguma coisa para você dizer o nome? Sorry, que foi em 1975, e do operário Manuel Fiel Filho. Olha, ele era fiel, viu? Em 1976. Ambos foram assassinados por agente do ICOI. Arrasou, velho. Órgão de repressão do regime militar. Então, esse pequeno texto aqui fala que o regime do AI-5 acaba meia-noite de hoje, o que se refere à revogação do ato institucional número 5, um ato de exceção que restringe liberdades civis no Brasil, no dia 31 de março de 1978. Agora, novamente, vamos falar de outro assunto, sobre o governo de Figueiredo, que durou de 1979 a 1985. Teve o governo do general Batista Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 a 1984. E 84, Ezequiel? 85. Meu filho, você errou isso aqui, é 84. Eu errei, tu tá com 85, É não? 84. É 85, meu filho. Você mandou slide pra ele. Não, não pense que você mandou. Eu também de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou! Arreia! Você... Voltando ao assunto, essa data tá certa. Foi 85 mesmo. O slide destaca alguns pontos mais importantes do período, como a vitória do MDB nas eleições de 1978, que acelerou o processo de democratização do país. Também menciona a lei da anistia, que permitiu o retorno ao Brasil de exilados políticos, e a repressão clandestina praticada por militares em linha dura. A imagem também mostra fotos de jornais da época, que mostram a violência política que ainda acontecia no Brasil, com a explosão de 3 bombas no Rio de Janeiro, que resultou na morte de uma pessoa na sede da OAB. O ano de 1979 foi marcado pela aprovação do Pluripartidarismo. Vocês entendem? Então, o que permitiu a volta dos partidos políticos ao funcionamento após o fim do regime militar. O período também viu a mudança de nome do partido Arena para PDS e do MDP para PMDP, e a criação de novos partidos, como os partidos trabalhadores, que é o PT, está repreendido, e do Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT. Ô, glória, terminei, Jesus. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! O desgaste político do governo militar levou a uma redemocratização que inclui o fim do governo, a proposta de emenda institucional e a eleição presidencial de forma direta. A imagem também mostra a imagem das pessoas protestando contra a ditadura militar. Essas fotos representam um momento importante na história do Brasil, onde a população se mobilizou em lutar pelos seus direitos e por uma sociedade mais justa. Gente, antes de eu terminar com minha última fala, eu quero me solidarizar com vocês que fizeram esse trabalho, que não tem nenhum parentesco com Jesus, negócio assim, bem triste. E eu tô indo a esse meme aí que vocês vão ver agora. Ei, gente, por favor, eu preciso ir pra Teresina me consultar com psicólogo lá, pra me normalizar da minha mente. Agora, sobre as direitas já. Direitas já
foi um movimento popular do Brasil que aconteceu em 1984 e que buscava uma eleição direta para presidente da República. A imagem mostra comícios e manifestações de várias partes do Brasil, com pessoas segurando cartazes e bandeiras pedindo por eleições diretas. Direita Já foi um movimento histórico para a luta da democracia no Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre o Brasil no pós-ditadura. Vou falar um pouco bem resumidamente. O Brasil no pós-ditadura, em 1985, a proposta de uma eleição direta para presidente foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Em seguida, Tancredo Neves, da Aliança Democrática, foi eleito por meio de uma eleição indireta, olha que safado, realizado pelo Colégio Eleitoral, composto por membros do Congresso Nacional e Assembleias Legislativas Estaduais. Tancredo Neves, porém, não assumiu o cargo devido a problemas de saúde e seu vice, José Sarney, assumiu a presidência. Gente, que trabalho do capeta! Depois desse trabalho ainda falta a questão, eu só queria ir para casa. Em que pensem as divergências no interior do clero após a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se no entendimento da hierarquia católica de que ou A. Então agora a gente vai dar uma analisadinha nas questões. Letra A. Luta de classes é estimulada pelo livre mercado. Essa afirmação não se alinha com o texto. A Igreja defendia o desenvolvimento econômico capitalista desde que houvesse uma justa distribuição de riqueza. O texto não menciona a luta entre classes nem critica o mercado livre. Letra B. Poder oligárquico é limitado pela ação do exército. A questão trata-se de uma relação entre a Igreja, a economia e o combate ao comunismo, não em relação entre ao exército e oligarquias. Essa opção está fora do contexto do texto apresentado. Desliga. Tu pode tacar meme nessa... A doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior. O texto não sugere que a Igreja queria manter o atraso do interior. Pelo contrário, defendia o desenvolvimento e distribuição de riquezas para resolver a miséria. Alternativa D. Espaço político é dominado pelo interesse empresarial. Apesar de ser um contexto presente na época, o texto não aborda especificamente o papel do interesse empresarial no espaço político. A discussão foca mais no combate ao comunismo e na distribuição de riquezas para evitar a adesão ideológica dos camponeses. Vai. E agora a letra E. Manipulação ideológica é favorecida pela privação material. Entre essas 5 alternativas, vocês sabem qual está certa? Sabe não? Pois vai saber agora. É o meio que vai colocar. E a resposta certa é a E. Sabe por quê? Porque o texto menciona que a Igreja considerava que o desenvolvimento econômico e a justa distribuição de riqueza ajudaria a resolver a miséria rural e a evitar a expansão do comunismo. Por isso que a letra E é a resposta certa. Beijinho, amores. I just wanna be part of your